Ou cultivadas, as pastagens representam a base para a alimentação da pecuária de corte e também de leite em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. O problema é que o nosso país tem uma área enorme de pastagens nessas condições. Então, o que pode ser feito para recuperar os solos degradados? Ou o que fazer aí para reverter um processo de degradação? Quais espécies forrageiras devem ser usadas? Você tem alguma dúvida sobre esse tema? Responde pra gente com sim ou não. Hashtag sim, se você tem alguma dúvida, ou hashtag não, caso você não tenha. Faça isso pelo nosso WhatsApp. O número é o 011 94379 7041. E enquanto você responde aí pra gente nessa enquete do WhatsApp, se você tem dúvida sobre o que fazer para recuperar pastagens degradadas, vamos conferir algumas dicas sobre esse assunto que a repórter Michele Jardim foi buscar lá na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, interior de São Paulo, e traz agora pra gente. Boa tarde, Michele. É isso mesmo, Sara. Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Planeta Campo de hoje. Sim, o assunto são pastagens degradadas, um problema sério para o Brasil e também para o produtor, mas a gente tem resposta. Nós vamos até o interior de São Paulo, aqui em São Carlos, na Embrapa Pecuária Sudeste, para buscar essas respostas. E quem já está ao meu lado para ajudar a gente nessa busca é a pesquisadora da Embrapa, a doutora Patrícia Peron de Anchão. Antes de mais nada, muito obrigada pela entrevista. Eu já começo te perguntando, como é que a gente recupera uma pastagem degradada? Conta pra gente. Bom, para a recuperação de pastagem degradada, existem várias tecnologias. Algumas tecnologias envolvem o uso de calagem, fertilizantes, que seriam a recuperação direta, outras envolvem o consórcio de pastagem. Enfim, existe uma gama muito grande, né? E a gente sempre está procurando por tecnologias que sejam mais acessíveis e mais fáceis do produtor adotar. Por exemplo, a utilização de leguminosas auxilia o produtor na recuperação de pastagens? Sim, o uso das leguminosas ela foi um advento nessa questão, porque o processo de recuperação ele é bastante oneroso e as leguminosas elas conseguem fazer a fixação biológica de nitrogênio que nos traz uma economia muito grande de fertilizantes e ainda elas funcionam como uma suplementação proteica aos animais, que seria outra economia e uma economia bastante revestida de sustentabilidade, por ser uma forma bastante natural de se realizar essa recuperação. Então, o consórcio com leguminosas, nos dias de hoje, é uma tecnologia bastante recomendada. Quanto tempo, mais ou menos, para um produtor que, por exemplo, faz um consórcio com leguminosa, para ele ver, perceber a melhora no solo? É um processo. Então, a gente tem que contar o tempo de preparo para o uso desse consórcio, que seriam mais ou menos 6 meses. Ele precisa realizar a análise de solo, uma correção mínima do solo para que o consórcio funcione e estabelecer esse consórcio. Então, vamos supor, se ele começou lá em maio, junho com análise de solo, até primeira quinzena de janeiro ele faz o plantio da leguminosa e no primeiro ano, já em julho do outro ano, ele já está sendo beneficiado desse consórcio. E isso, com o Guandu BRS Mandarim, pode perdurar por até 3 anos na área. Então ele vai realizar as roçadas anuais para fazer a adubação verde, tudo, mas ele tem uma janela aí de 3 anos e os resultados ele já vê no primeiro ano. Doutora, para o produtor rural que está nos assistindo, qual a dica que você deixaria caso ele tenha uma área na propriedade que está degradada, ele queira aumentar aí a produtividade, enfim, que dica você deixaria? Então, esse produtor, o primeiro passo que ele deve seguir é fazer uma avaliação se aquela área é passível de recuperação. Então, ele precisa ter um stand mínimo ali de pelo menos 2 plantas por metro quadrado e a partir daí eu aconselho ele procurar ajuda técnica para que as pessoas o orientem na análise de solo, na recomendação dos fertilizantes, enfim, não só a Embrapa, mas outras instituições hoje já estão treinadas para essa tecnologia, então existe uma facilidade. E também nós temos no site publicações, vídeos do passo a passo para o uso dessa tecnologia, que ele já pode ter uma noção antes de procurar ajuda técnica. Doutora, muito obrigada pela entrevista, viu?
Eu que agradeço a oportunidade de estar levando trabalho nosso para o setor produtivo. Obrigada. É isso, Sara, eu volto com vocês aí no estúdio. Maravilha, Michele.